O grito ficou preso na minha garganta quando abri aquela porta. 8 horas dirigindo com meus 2 filhos, o cansaço nas costas, as mãos dormentes do volante e toda aquela expectativa por um final de semana na praia que seria nossa válvula de escape. Nunca imaginei que esse momento se transformaria na pior cena da minha vida. Meu nome é Camila Oliveira, tenho 37 anos, sou professora universitária em São Paulo e achava que conhecia bem o homem com quem casei há 15 anos. Gabriel sempre foi o marido perfeito aos olhos de todos. Atencioso em público, pai presente nas festas escolares, o empresário bem-sucedido que construiu um patrimônio invejável. Nossa casa em Ubatuba, na Praia do Lázaro, era nosso refúgio particular, o lugar onde nossos melhores momentos familiares aconteciam. Pelo menos era o que eu acreditava. Naquela sexta-feira, decidi fazer uma surpresa. Não avisei Gabriel que iríamos para a casa de praia. Ele estava em uma viagem de negócios, como me informou friamente pelo telefone na noite anterior. Júlia, minha filha de 12 anos, estava ansiosa para mostrar ao pai a medalha que ganhou na competição de natação. Mateus, de 8, tinha passado a semana desenhando um presente para o melhor pai do mundo. A inocência deles me parte o coração quando relembro aquele dia. A estrada para Ubatuba nunca pareceu tão longa. O trânsito na rodovia dos Tamoios estava caótico, como sempre acontece nas sextas-feiras. Mateus enjoou no meio do caminho, tivemos que parar 3 vezes. Júlia reclamava do calor, do irmão, da demora. E eu, com aquela determinação de mãe que só quer proporcionar um momento feliz para os filhos, seguia dirigindo enquanto imaginava o fim de semana perfeito que teríamos. Chegamos quando o sol começava a se pôr, pintando o céu de Ubatuba com tons alaranjados que normalmente me encheriam de paz. Notei um carro desconhecido na garagem, um modelo caro que nunca tinha visto antes. Pensei que poderia ser algum amigo de Gabriel que estivesse de passagem. Talvez ele tivesse voltado mais cedo da tal viagem e estivesse com algum colega de trabalho. Minha mente criou rapidamente uma explicação lógica, como fazemos quando queremos evitar a verdade. Crianças, esperem no carro um minutinho. Vou ver se papai está em casa para ajudar com as malas, disse com um sorriso forçado. Algo dentro de mim já sabia. Aquela intuição feminina que tantas vezes ignorei agora gritava em meus ouvidos. Entrei pela porta dos fundos, aquela que dá acesso direto à cozinha. Nossa casa de praia não é nada modesta. 3 quartos, sala ampla com vista para o mar, cozinha gourmet e uma varanda que sempre foi meu lugar favorito. O som de risadas e música vinha da sala. Risadas que não eram do meu marido, vozes que eu jamais tinha ouvido antes. Caminhei silenciosamente pelo corredor, meu coração batendo tão forte que achei que poderia ser ouvido. Foi então que vi a cena que mudaria minha vida para sempre. Gabriel, meu marido, o homem que jurou amor eterno, estava sentado no nosso sofá com uma mulher em seu colo. Não qualquer mulher, uma jovem de uns 30 e poucos anos, cabelos loiros, corpo de academia. Ela usava meu roupão de banho favorito, aquele que ganhei de presente de Gabriel no nosso aniversário de casamento. Ao redor deles, outras pessoas conversavam animadamente, taças de vinho nas mãos. Nosso vinho, aquelas garrafas especiais que guardávamos para ocasiões importantes. Um homem mais velho, uma senhora de cabelos grisalhos, um casal jovem. Pareciam tão à vontade, tão familiarizados com o ambiente, como se aquela casa fosse deles há anos. O tempo congelou naquele instante. Senti meu corpo inteiro tremer, não de medo, mas de uma raiva tão profunda que chegava a ser física. 15 anos de casamento, 2 filhos, incontáveis sacrifícios pessoais e profissionais. Tudo jogado fora como se não valesse nada. Como se eu não valesse nada. Poderia ter entrado gritando, causado uma cena, arremessado objetos. Seria o esperado, não? A esposa traída em um acesso de fúria. Mas algo dentro de mim, talvez orgulho, talvez um instinto de autopreservação, me fez recuar. Eles não me viram. Estavam tão absortos em sua pequena celebração que não notaram minha presença. Voltei ao carro como um fantasma, movida pelo piloto automático. Júlia percebeu imediatamente que algo estava errado. Mamãe, você está branca. O que aconteceu? Cadê o papai?
Engoli o nó na garganta e forcei um sorriso. Papai não está em casa agora, querida. Vamos para outro lugar. Mas eu quero mostrar minha medalha para ele, insistiu Mateus do banco traseiro, abraçado ao desenho que havia feito. Ele vai ver depois, prometo. Agora vamos visitar a tia Janaína. Ela vai adorar nos ver. Dirigi até a casa de Janaína, minha melhor amiga, que por sorte tinha uma casa próxima à nossa. Ela entendeu a situação com apenas um olhar, sem necessidade de explicações detalhadas na frente das crianças. Aceitou cuidar deles por algumas horas, enquanto eu resolvia um problema. Voltei para perto da nossa casa e estacionei a uma distância segura. Fiquei observando. Vi mais pessoas chegando. Ouvi a música aumentar. As luzes acenderam quando a noite caiu completamente. Era como assistir a um filme sobre a vida de outra pessoa, exceto que era a minha vida sendo roubada diante dos meus olhos. Foi ali, sentada sozinha naquele carro, com o som distante das ondas quebrando na praia, que algo dentro de mim se transformou. A dor continuava lá, é claro. A sensação de traição, a humilhação, tudo isso permanecia. Mas algo novo surgiu, uma determinação fria e calculista, que nunca soube que existia dentro de mim. Não seria apenas mais uma esposa traída que sai chorando e depois aceita de volta o marido arrependido. Não seria a mulher que perdoa tudo em nome dos filhos e da aparência social. Gabriel não tinha apenas traído minha confiança. Ele tinha trazido sua amante para nossa casa, apresentado ela à sua família, permitido que usassem nossas coisas, invadissem nosso espaço sagrado. Peguei meu celular e abri o aplicativo de notas. Comecei a escrever detalhadamente um plano que faria Gabriel, sua amante, e todos os cúmplices daquela farsa pagarem não apenas pela traição, mas pela audácia, pela falta de respeito. Não seria uma vingança explosiva e momentânea, mas algo meticuloso, gradual, que os consumiria lentamente. Vocês devem estar se perguntando quem sou eu para fazer algo assim. A professora universitária, sempre paciente e compreensiva, mãe dedicada, esposa exemplar. Talvez eu mesma não soubesse do que era capaz até aquele momento. Mas quando tudo que você construiu é ameaçado, quando sua dignidade é pisoteada dessa forma, você descobre forças que nem imaginava possuir. Naquele momento, com o telefone na mão, olhando para aquela casa iluminada cheia de estranhos, decidi que essa história não terminaria como Gabriel esperava. Ele achava que poderia ter tudo: a esposa dedicada em casa, a amante jovem nos finais de semana, a admiração social, o respeito dos filhos. Mal sabia ele que seu castelo de mentiras estava prestes a desabar. Respirei fundo, enxuguei as lágrimas que nem percebi que estavam caindo e liguei para o único número que poderia me ajudar naquele momento. Do outro lado da linha, uma voz atendeu. Pousada Brisa do Mar, boa noite. Preciso de um quarto para mim e 2 crianças. Por quanto tempo? Ainda não sei ao certo. Talvez algumas semanas. Aquela noite na Pousada Brisa do Mar foi a mais longa da minha vida. Deitada entre meus 2 filhos adormecidos, eu observava o teto descascado, enquanto minha mente projetava, como um filme em loop, a cena que havia presenciado horas antes. A risada dela ecoava em meus ouvidos, cristalina, despreocupada, íntima demais. Aquela mulher não era apenas uma aventura passageira. A forma como todos interagiam deixava claro que aquilo acontecia há tempo suficiente para criar laços, estabelecer rituais, construir memórias. Levantei antes do amanhecer, cuidadosa para não acordar Júlia e Mateus. Sentei-me na pequena varanda do quarto e observei o céu ganhar tons de rosa enquanto o sol nascia sobre o mar de Ubatuba. Era irônico como a natureza seguia seu curso, indiferente ao caos que se instalara em minha vida. As ondas continuavam quebrando na areia, os pássaros cantavam, o mundo girava. Apenas o meu havia parado. Peguei meu telefone e abri o aplicativo do banco. Nossa conta conjunta mostrava um padrão estranho de saques e transferências nos últimos meses, como nunca tinha percebido antes. Talvez porque confiava cegamente em Gabriel para administrar nossas finanças. Você já tem tanto trabalho com as aulas e as crianças, deixa que cuido disso?
Ele sempre dizia com aquele sorriso que agora me parecia tão falso. Precisava de um plano concreto. As crianças acordariam logo, cheias de perguntas que eu não estava preparada para responder. Como explicar a uma menina de 12 anos e um menino de 8 que o pai deles tinha construído uma vida paralela? Como protegê-los dessa dor enquanto eu mesma mal conseguia respirar? Janaína chegou à pousada às 8 e eu, como havíamos combinado por mensagem na noite anterior. Trouxe roupas para nós, já que saímos apenas com o que estávamos vestindo. Camila, você precisa confrontá-lo, disse ela enquanto tomávamos café em uma padaria próxima, longe dos ouvidos das crianças que brincavam na pequena área infantil. Pega ele de surpresa, causa um escândalo e expõe tudo. Não, respondi com uma calma que nem eu mesma reconhecia. Se eu fizer isso, serei apenas mais uma esposa histérica. Ele vai me pintar como louca, vai manipular a situação, vai fazer as crianças pensarem que exagerei. Então o que vai fazer? Fingir que não viu nada? Olhei pela janela da padaria. Dali podia ver um pedaço da Praia do Lázaro, onde nossa casa ficava. A casa que compramos quando eu estava grávida de Júlia, onde pintamos as paredes juntos, onde passamos tantos finais de semana felizes. Ou que eu acreditava serem felizes. Vou observar primeiro, disse, bebericando meu café já frio. Quero entender exatamente o que está acontecendo, quem são essas pessoas, há quanto tempo isso dura. Depois vou agir, mas não como ele espera. Depois do café, convenci as crianças de que estávamos em uma aventura surpresa e que ficaríamos alguns dias na pousada como uma experiência diferente. Júlia, mais velha e perceptiva, não pareceu convencida, mas não fez perguntas. Mateus, sempre animado com novidades, aceitou a história facilmente. E papai, ele vai vir para a aventura também? Perguntou enquanto construíamos castelos de areia na praia. Papai está ocupado com trabalho, querido. Mas nós três podemos nos divertir muito, não é? Aquela manhã na praia foi um exercício de autocontrole. Sorrir quando queria gritar. Brincar quando queria chorar. Fingir que tudo estava bem quando meu mundo desmoronava. Mas os olhos curiosos e inocentes dos meus filhos me davam força. Por eles, eu conseguiria atravessar qualquer tempestade. Quando as crianças adormeceram após o almoço, exaustas da manhã de sol e mar, voltei sozinha para perto da nossa casa. O carro desconhecido ainda estava lá, junto com mais 2 que não reconheci. A festa continuava, aparentemente. Estacionei a algumas casas de distância e coloquei os óculos escuros. Do outro lado da rua, havia um pequeno café com mesas na calçada. Sentei-me ali, pedindo um suco para disfarçar, e observei nossa casa por quase 2 horas. Vi Gabriel sair com a mulher loira, agora usando um vestido leve que tenho certeza que nunca comprei, e mais 4 pessoas. Entraram em 2 carros e saíram, provavelmente para almoçar ou passear. Era surreal vê-lo assim, tão à vontade, como se não tivesse uma família esperando por notícias, como se não estivesse traindo não apenas a mim, mas também aos nossos filhos. Quando eles saíram, algo me impulsionou. Atravessei a rua rapidamente e fui até nossa casa. Ainda tinha minha chave, é claro. Entrei silenciosamente, como uma intrusa em meu próprio lar. O cheiro foi a primeira coisa que notei. Um perfume diferente, doce demais, que nunca usei. Depois, os detalhes. Garrafas de vinho vazias, pratos sujos, roupas espalhadas. Na mesa da sala, fotos. Peguei uma delas com mãos trêmulas. Gabriel abraçado à mulher loira em frente à Torre Eiffel. Paris. A viagem que ele disse que era a trabalho, há 3 meses. Subi as escadas lentamente, como quem caminha para o cadafalso. Nosso quarto, nosso espaço sagrado, tinha sido invadido. Havia maquiagem que não era minha na penteadeira, roupas femininas no armário e na mesa de cabeceira dele, um livro com uma dedicatória. Para Gabriel, meu amor eterno. Renata, Renata. Agora a amante tinha nome. Abri o closet e vi que minhas roupas haviam sido empurradas para um canto, criando espaço para as dela. Era como se estivesse sendo gradualmente apagada, substituída. No banheiro, produtos de beleza que nunca comprei dividiam espaço com os meus. Desci ao escritório, onde Gabriel guardava documentos importantes. Usando a chave que ele não sabia que eu tinha, abri o cofre embutido na parede.
Além dos documentos habituais, certidões de nascimento, apólices de seguros, encontrei algo que gelou meu sangue. Um contrato de compra e venda. Gabriel estava vendendo ações da empresa que construímos juntos, com capital inicial que veio da minha herança, vendendo sem meu conhecimento ou consentimento. Foi ali, segurando aqueles papéis, que tomei minha decisão definitiva. Não seria apenas uma vingança emocional, seria algo concreto, legal, que o atingiria onde mais doía, no bolso e no ego. Tirei fotos de todos os documentos com meu celular. Encontrei extratos bancários mostrando transferências para uma conta que não conhecia. Registrei tudo. Depois, reorganizei cuidadosamente os papéis, deixando tudo exatamente como encontrei. Antes de sair, passei pela cozinha e notei um papel pregado na geladeira. Uma lista de compras escrita com uma caligrafia delicada que certamente não era a minha. No topo da lista, para o aniversário da mamãe. A mãe dela estava ali também. Toda a família dela, aparentemente, conhecia e aprovava aquela farsa. Saí da casa com o coração pesado, mas com a mente mais clara do que nunca. Precisava de ajuda profissional. Não apenas um advogado qualquer, mas alguém especializado em casos como este, onde havia não apenas traição conjugal, mas potencialmente fraude financeira. De volta à pousada, enquanto as crianças ainda dormiam, pesquisei no celular os melhores advogados de direito familiar de São Paulo. Um nome se destacou: Dr. Augusto Macedo, conhecido por sua discrição e eficiência em casos complexos. Liguei imediatamente e, explicando brevemente a situação, consegui marcar uma consulta para o dia seguinte, em seu escritório em São Paulo. Precisava voltar à capital, mas não queria que as crianças vissem o pai naquele contexto antes que eu entendesse completamente a situação. Expliquei a Janaína meu plano e pedi que ficasse com Júlia e Mateus por um dia. Você tem certeza disso, Camila? Não seria melhor confrontá-lo agora? Tenho certeza. Preciso entender legalmente onde estou pisando antes de fazer qualquer movimento. Gabriel é manipulador, sempre foi. Se eu confrontá-lo sem estar preparada, ele vai reverter a situação de alguma forma. Na manhã seguinte, acordei os pequenos e expliquei que precisava voltar rapidamente a São Paulo para resolver algumas questões da universidade, mas que logo retornaria. Ficariam com a tia Janaína, poderiam brincar na praia, tomar sorvete, todas as coisas que adoravam fazer em Ubatuba. Mas e papai? Não vamos vê-lo? Perguntou Mateus, seus olhos grandes cheios de expectativa. Papai está muito ocupado com o trabalho, querido. Vamos vê-lo quando voltarmos para São Paulo, ok? Júlia me encarou com aquele olhar penetrante que sempre me desarmava. Aos 12 anos, ela já captava muito mais do que eu gostaria. Aconteceu alguma coisa, não foi, mãe? Vocês brigaram? Sentei-me na cama ao lado dela, acariciando seus cabelos escuros tão parecidos com os meus. As coisas estão um pouco complicadas agora, filha. Mas vou resolver tudo, prometo. Confia em mim, ok? Ela assentiu, séria. Eu confio em você, mãe. Sempre. Aquelas palavras simples me deram força. Não estava lutando apenas por mim, mas por eles. Por sua segurança, seu futuro, sua confiança no mundo. Gabriel podia ter traído a mim, mas não permitiria que traísse também os filhos que dizia amar tanto. A viagem de volta a São Paulo foi repleta de recordações. Cada placa, cada curva da estrada, me trazia memórias dos nossos anos juntos. O primeiro apartamento minúsculo que dividimos quando éramos recém-casados. E eu ainda terminava o mestrado. O nascimento difícil de Júlia, quando Gabriel segurou minha mão por 20 horas de trabalho de parto. As noites em claro com Mateus quando ele teve pneumonia aos 2 anos. Eram memórias reais, momentos genuínos. Como alguém capaz de tanta ternura podia ser também capaz de tanta crueldade? O escritório do Augusto Macedo ficava em um edifício imponente no centro financeiro de São Paulo. Sua secretária, uma mulher de meia idade com olhar compassivo, me conduziu a uma sala de reuniões discreta e confortável. Dr. Augusto era diferente do que imaginei. Mais jovem, menos intimidador. Seus olhos transmitiam uma inteligência aguçada, mas também empatia. Senhora Oliveira, compreendo que está passando por um momento extremamente difícil. Meu trabalho
É garantir que seus direitos sejam preservados e que suas decisões sejam tomadas com base em informações precisas, não em emoções do momento. Durante 2 horas, detalhei tudo o que havia descoberto. As fotos, os documentos, as transferências suspeitas. Dr. Augusto ouvia atentamente, fazendo anotações ocasionais. Há quanto tempo vocês têm a casa em Ubatuba? Perguntou em determinado momento. Compramos há 10 anos, quando eu estava grávida de Júlia. Era da família de Gabriel. Compramos de um tio dele que precisava de dinheiro. Tem certeza disso? Que a casa pertencia à família dele? Bem, foi o que ele me disse. Nunca vi a escritura original, apenas assinei os papéis da transferência. Dr. Augusto fez uma anotação. Vamos investigar isso. Às vezes, em situações como essa, descobrimos que os bens não estão exatamente onde pensamos que estão. Ao final da reunião, saí com um plano de ação claro e um sentimento que não experimentava desde que vi Gabriel com Renata. Esperança. Não seria uma vítima passiva. Não aceitaria migalhas de dignidade. Lutaria com todas as armas legais disponíveis. Antes de voltar a Ubatuba, passei em casa, nosso apartamento em Pinheiros, para buscar algumas roupas e pertences pessoais das crianças. O lugar parecia estranhamente intocado, como se ninguém vivesse ali há semanas. Abri o armário de Gabriel e notei espaços vazios. Ele havia levado várias roupas. No banheiro, produtos de higiene masculina faltavam. Ele estava efetivamente morando na casa de praia com ela. No escritório dele em casa, liguei o computador. Conhecia a senha. O aniversário de Mateus, ironicamente. Em seus e-mails, encontrei mais evidências. Reservas de restaurantes para 2, compras de joias que nunca recebi, mensagens de trabalho mencionando atrasos no projeto, que coincidiam com os dias em que dizia estar em viagens de negócios. Era como se estivesse desenterrando um cadáver. Cada nova descoberta mais perturbadora que a anterior, revelando a extensão da decomposição do nosso casamento. Voltei à estrada quando já anoitecia. A raiva inicial havia se transformado em algo mais frio, mais calculado. Gabriel não esperaria meu próximo movimento. Acreditava que eu era previsível, manipulável, fraca talvez. Estava prestes a descobrir quão profundamente estava enganado. Enquanto dirigia pela rodovia dos Tamoios, agora com o fluxo de carros no sentido contrário ao meu, elaborava mentalmente cada passo do que faria a seguir. Não seria uma confrontação espalhafatosa. Não seria um pedido desesperado de explicações. Seria algo lento, meticuloso, que o consumiria gradualmente, assim como sua traição havia me consumido. O plano começava a tomar forma em minha mente. Primeiro, observação. Depois, pequenas interferências. E, finalmente, quando ele menos esperasse, o golpe definitivo. Gabriel aprenderia que algumas tempestades chegam sem aviso, silenciosas e devastadoras. Ao passar pelo portal que indicava a entrada de Ubatuba, senti uma calma estranha me envolver. O pior já havia passado. O choque, a descoberta, a dor inicial. Agora começava uma nova fase. A fase em que eu recuperaria não apenas meus bens materiais, mas principalmente minha dignidade. A lua cheia iluminava o mar quando cheguei à pousada Brisa do Mar. Amanhã buscaria as crianças na casa de Janaína. Amanhã começaria a executar meu plano. Amanhã seria o primeiro dia do resto da minha vida. Uma vida que Gabriel jamais imaginaria que eu seria capaz de construir sobre as ruínas que ele deixou. A madrugada já avançava, quando finalizei os detalhes do meu plano em um caderno novo, comprado especialmente para isso. Cada página continha uma etapa meticulosamente pensada, como um roteiro de teatro onde eu, finalmente, seria a protagonista e não mais a coadjuvante da minha própria vida. Busquei as crianças na manhã seguinte na casa de Janaína. Ela me recebeu com um abraço apertado e um olhar preocupado. E então, como foi a conversa com o advogado? Esclarecedora, respondi, observando as crianças brincarem no jardim pela janela. Dr. Augusto está investigando algumas questões sobre a propriedade da casa de praia. Parece que Gabriel não foi totalmente honesto sobre a origem do imóvel. Por que isso não me surpreende? Janaína balançou a cabeça. O que você vai fazer agora? Tomei um gole do café que ela havia servido, sentindo o amargor na língua.
Primeiro preciso de um lugar seguro para ficar com as crianças por algumas semanas. A pousada é cara demais para uma estadia prolongada. Fiquem aqui, ofereceu ela imediatamente. Tenho o quarto de hóspedes e as crianças adoram a casa. Aceitei a oferta com gratidão. Janaína sempre foi mais que uma amiga. Era praticamente uma irmã. Nos conhecemos na faculdade e compartilhamos alegrias, tristezas, conquistas. Ela foi minha madrinha de casamento. É madrinha de Júlia. Ironicamente, foi ela quem me apresentou a Gabriel em uma festa universitária há quase 20 anos. Instalados na casa de Janaína, comecei a primeira fase do plano. Observação. Durante 3 dias, monitorei discretamente os movimentos na casa de praia. Gabriel tinha uma rotina estabelecida. Saía para correr na praia às 7h. Voltava para um café da manhã prolongado na varanda com Renata. Depois trabalhava remotamente algumas horas em seu notebook. A tarde era dedicada a passeios, compras ou simplesmente ficar na praia. À noite, jantares em restaurantes caros ou churrascos na varanda com a família dela. Descobri que Renata era personal trainer. Tinha 34 anos, 9 anos mais jovem que eu. E aparentemente conheceu Gabriel em uma academia em São Paulo. Sua família, mãe viúva, irmão mais velho e cunhada, estava hospedada conosco para conhecer melhor o futuro genro. Futuro genro. As palavras me causaram uma náusea física quando as ouvi mencionadas em uma conversa que captei enquanto eles falavam na varanda. No quarto dia, quando tinha certeza de que todos haviam saído para um passeio de barco, informação obtida através de um post no Instagram de Renata que encontrei ao investigar, fiz meu primeiro movimento. Usando minha chave, entrei na casa silenciosamente, como uma sombra. O lugar estava diferente. Objetos rearranjados, fotos nossas removidas, novos itens decorativos. No entanto, não estava ali para fazer um inventário das mudanças, mas para iniciar minha estratégia. Comecei com sutilezas. Troquei o sal e o açúcar nos recipientes da cozinha. Alterei levemente a posição dos móveis, alguns centímetros apenas, o suficiente para causar uma sensação de estranhamento sem ser óbvio. Mexi na programação da TV a cabo, cancelando alguns canais que Gabriel adorava. No sistema de som, modifiquei as playlists cuidadosamente organizadas por ele, adicionando músicas que sabia que detestava. Subi ao quarto principal e encontrei mais evidências da nova vida que Gabriel construía. Fotos dele com Renata na mesinha de cabeceira. Um vestido pendurado no boxe do banheiro secando. Na gaveta da cômoda, um estojo de veludo com um anel. Não qualquer anel, mas uma joia cara com um diamante considerável. Um anel de noivado, provavelmente. Respirei fundo, contendo a dor que ameaçava me paralisar. Não era hora para lágrimas. Abri a janela do quarto e espalhei uma fina camada de areia nos lençóis. Não o suficiente para ser imediatamente notada, mas o bastante para causar desconforto durante o sono. No banheiro, mexi nas configurações do chuveiro, diminuindo ligeiramente a pressão da água. No shampoo dela, adicionei algumas gotas de um tonalizante azul, inodoro, que havia comprado especialmente para isso. Antes de sair, passei pelo escritório. O notebook de Gabriel não estava lá. Provavelmente o tinha levado, mas seu computador desktop permanecia. Liguei-o e, conhecendo sua senha, ele sempre usava variações do nome do seu cachorro de infância, acessei seus arquivos. Fiz cópias de documentos financeiros importantes, transferindo-os para um pendrive. Depois modifiquei sutilmente alguns atalhos do desktop, reorganizei pastas e alterei configurações do sistema. Nada que comprometesse o funcionamento, apenas mudanças que causariam confusão e frustração. Essa foi apenas minha primeira incursão. Nos dias seguintes, enquanto Gabriel e Renata seguiam sua vida de casal apaixonado, eu continuava minhas visitas furtivas à casa, sempre ampliando meu repertório de pequenas interferências. Um dia era o alarme reprogramado para disparar no meio da madrugada. No outro, alguns parafusos das cadeiras da varanda levemente afrouxados. Depois, os relógios adiantados ou atrasados em diferentes cômodos. Enquanto isso, Dr. Augusto trabalhava nas questões legais. Após uma semana, recebi uma ligação dele que mudou completamente o rumo da minha estratégia. Senhora Oliveira, descobrimos algo interessante sobre a casa de praia.
disse ele com um tom que misturava surpresa e satisfação. A propriedade nunca pertenceu à família do seu marido. Como assim? Perguntei confusa. A casa foi comprada originalmente por sua avó materna, Dona Leonor, em 1972. Quando ela faleceu em 2004, deixou a propriedade diretamente para você em testamento. Por alguma razão, seu marido manipulou os documentos para fazer você acreditar que a compraram juntos de um tio dele. A revelação me atingiu como um soco. A casa era minha. Sempre foi minha. Gabriel havia mentido desde o início, criando uma narrativa falsa sobre a origem do nosso ninho de amor à beira-mar. Isso significa, senhora Oliveira, que seu marido está ocupando ilegalmente uma propriedade que pertence exclusivamente à senhora. Podemos solicitar um mandado de despejo imediato, se desejar. Pensei por alguns momentos. Um despejo imediato seria satisfatório, mas não seria suficiente. Não após tudo que descobri. Ainda não, doutor. Tenho outros planos primeiro, mas preciso de mais informações sobre nossos bens, nossas contas conjuntas, as ações da empresa. Estamos trabalhando nisso. Já descobrimos transferências suspeitas para uma conta nas Ilhas Cayman. Seu marido parece estar preparando uma saída estratégica, movimentando bens para fora do alcance de uma eventual divisão conjugal. A conversa com o Dr. Augusto acrescentou novas dimensões ao meu plano. Gabriel não era apenas um traidor, mas um golpista meticuloso que vinha me enganando financeiramente por anos. Cada nova descoberta alimentava minha determinação, transformando a dor em combustível. As crianças, alheias a tudo isso, se adaptaram bem à rotina na casa de Janaína. Mateus adorava brincar com o cachorro dela, um labrador dócil chamado Thor. Júlia encontrou na biblioteca da minha amiga livros que a mantinham entretida por horas. De vez em quando perguntavam sobre o pai, e eu respondia com meias verdades, protegendo-os enquanto podia. Papai está trabalhando muito, queridos. Logo conversaremos com ele. 3 semanas se passaram com essa rotina. Minhas incursões na casa se tornaram mais ousadas. Agora eu não apenas modificava pequenos detalhes, mas implementava interferências mais impactantes. Descobri o disjuntor e programei cortes de energia em horários específicos. Escondi pequenos dispositivos que emitiam sons estranhos durante a madrugada, desde tiques de relógio amplificados até sussurros gravados que reproduziam frases como "ela sabe" ou "estou vendo você". O efeito começou a aparecer. Observando de longe, notei Gabriel mais tenso, irritadiço. Através de Janaína, que conversava ocasionalmente com vizinhos comuns, soube que ele havia contratado um técnico para verificar a instalação elétrica da casa. Também circulavam rumores de que a nova namorada do Dr. Oliveira estava com os nervos à flor da pele, reclamando de insônia e sensação constante de estar sendo observada. A parte mais sombria de mim sentia satisfação com esses relatos. A parte racional lembrava que era apenas o começo. Em uma tarde particularmente quente, enquanto monitorava a casa de um café próximo, vi algo que acelerou meus planos: a chegada de um caminhão de mudança. Pequeno demais para uma mudança completa, mas grande o suficiente para transportar itens importantes. Estavam levando coisas embora ou trazendo mais pertences de Renata. Liguei imediatamente para Dr. Augusto. Eles estão movendo coisas da casa. Precisamos agir agora. Tenho todos os documentos preparados, senhora Oliveira. Posso acionar o oficial de justiça hoje mesmo? Não, não é isso que quero. Chegou a hora do confronto direto. Naquela noite, preparei as crianças para ficar com Dona Vera, minha mãe, que havia chegado de São Paulo a meu pedido. Expliquei que precisava resolver assuntos importantes e que voltaria no dia seguinte. Tem a ver com papai, não é? Perguntou Júlia, seus olhos perspicazes fixos nos meus. Sim, filha. Tem a ver com seu pai, comigo, com nosso futuro. Prometo que quando voltar vou explicar tudo da melhor forma possível. Ele fez algo ruim, não foi? É por isso que não o vemos há semanas? Abracei minha filha, sentindo seu corpo pequeno e frágil contra o meu. Como explicar a uma criança que o mundo dos adultos é repleto de complexidades, traições, mentiras? Às vezes, querida, as pessoas que amamos tomam decisões que nos machucam, mas o importante é como reagimos a isso.
Podemos nos deixar destruir pela dor, ou podemos usar essa experiência para crescer mais fortes. Ela assentiu com uma maturidade que partiu meu coração. Você é forte, mãe. Sempre foi. Aquelas palavras simples vindas de minha filha foram o último empurrão que precisava. Naquela mesma noite, posicionei-me próxima à casa, esperando o momento certo. Uma tempestade se aproximava. Podia sentir a eletricidade no ar, ver os relâmpagos distantes sobre o oceano. O cenário perfeito para o que planejava. Quando as primeiras gotas pesadas começaram a cair, vi Gabriel sair apressado para recolher cadeiras da varanda. Sozinho, era minha deixa. Saí do carro, protegida por um guarda-chuva negro, e caminhei decidida até a entrada da casa. Não usei minha chave desta vez. Toquei a campainha. A expressão de Gabriel ao abrir a porta e me ver ali, encharcada pela chuva que ficava cada vez mais forte, valeu cada segundo de angústia das últimas semanas. Seus olhos se arregalaram, seu rosto empalideceu, sua boca se abriu em um ó perfeito de surpresa e horror. Camila? O que? Como? Olá, Gabriel. Respondi com uma calma glacial. Não vai convidar a dona da casa para entrar? Do que você está falando? O que está fazendo aqui? Empurrei-o gentilmente para o lado e entrei. A sala estava diferente. Mais móveis novos, quadros diferentes nas paredes, um ambiente completamente reconfigurado para acomodar sua nova vida. Onde está sua amante? E a família dela? Gostaria de conhecê-los formalmente. Gabriel fechou a porta, visivelmente nervoso. Camila, podemos conversar civilizadamente. Eu ia te contar. Juro que ia, mas estava esperando o momento certo. O momento certo? Depois de vender nossas ações, depois de transferir nosso dinheiro para contas nas Ilhas Cayman, ou depois de se casar com ela usando aquele anel de diamante que está escondido na segunda gaveta da cômoda? Seu rosto passou do branco ao vermelho. Como você? Como eu sei? Ah, querido, sei muito mais do que imagina. Sei sobre Paris há 3 meses. Sei sobre os restaurantes caros, as joias, as mentiras. Sei que você disse a ela e à família dela que éramos praticamente separados. Sei que planejava uma vida nova às minhas custas. Nesse momento, ouvi passos na escada. Renata apareceu vestindo uma camiseta grande demais que reconheci como sendo de Gabriel. Quem é você? Perguntou confusa. Sorri, estendendo minha mão. Camila Oliveira, a esposa, a verdadeira dona desta casa. Você deve ser Renata, a personal trainer que está dormindo com meu marido e usando meu roupão favorito. Gabriel se colocou entre nós. Camila, você está sendo irracional. Vamos conversar em particular. Irracional? Minha voz subiu 1/8. Irracional é trair sua esposa de 15 anos. Irracional é mentir para seus filhos. Irracional é ocupar uma propriedade que não é sua e nunca foi. Tirei da bolsa uma pasta com os documentos que Dr. Augusto havia me fornecido. A escritura original da casa no nome da minha avó. O testamento deixando-a para mim os registros de transferências financeiras suspeitas. Sabe o que descobri, Gabriel? Que esta casa nunca foi da sua família. Minha avó a comprou em 1972 e a deixou para mim quando faleceu. Você manipulou os documentos, me fez acreditar em uma mentira todos esses anos. Renata olhava dos papéis para Gabriel, seu rosto uma máscara de confusão e desconfiança crescente. Do que ela está falando, Gabriel? Você disse que esta casa era sua, que estava no seu nome. E não foi só isso que ele mentiu. Continuei, sentindo uma estranha satisfação ao ver o castelo de mentiras desmoronando. Ele também estava desviando dinheiro da empresa que construímos juntos, transferindo para contas offshore, preparando o terreno para deixar a velha vida para trás e começar uma nova com você. Gabriel tentou pegar os documentos da minha mão. Isso é loucura! Você está inventando coisas para nos separar. Recuei um passo. Inventando? Como explica isso? Mostrei os extratos bancários, as transferências, os registros. A tempestade lá fora ficava mais intensa a cada minuto, com trovões ecoando como aplausos cósmicos para o drama que se desenrolava dentro da casa. As luzes piscaram, não por minha interferência desta vez, mas pela força da natureza colaborando com minha vingança. Gabriel, é verdade? A voz de Renata tremia.
Você mentiu sobre a casa? Sobre o dinheiro? O silêncio dele foi resposta suficiente. Onde está minha família? Perguntei, olhando ao redor. Saíram para jantar, respondeu Renata automaticamente, ainda processando as revelações. Ótimo, porque tem um comunicado oficial. Vocês têm 24 horas para deixar minha propriedade. Todos vocês. Caso contrário, o oficial de justiça fará o despejo com apoio policial. Gabriel finalmente recuperou a voz. Você não pode fazer isso. Onde vou morar? E nossas coisas? Deveria ter pensado nisso antes de construir uma vida de mentiras. Quanto às suas coisas pessoais, pode levar o que é realmente seu. Nada mais. Um relâmpago iluminou a sala, seguido imediatamente por um trovão ensurdecedor. As luzes se apagaram completamente. Quando voltaram segundos depois, eu já estava na porta. 24 horas, Gabriel. Nem um minuto a mais. Saí para a chuva torrencial, sentindo cada gota como uma pequena vitória. No carro, estacionado a poucos metros, Dr. Augusto aguardava conforme combinado. Como foi? Perguntou ele, ligando o motor. Exatamente como planejamos, respondi, olhando pela janela a silhueta de Gabriel na porta da casa, observando minha partida. A tempestade perfeita. A chuva caía em cortinas densas enquanto o Dr. Augusto dirigia pelas ruas estreitas de Ubatuba. Meu coração batia acelerado, uma mistura de adrenalina e uma estranha sensação de libertação percorrendo minhas veias. Pela primeira vez em semanas, respirei profundamente, como se um peso invisível tivesse sido removido do meu peito. A senhora foi impressionante lá dentro, comentou o Dr. Augusto, quebrando o silêncio. Muitos dos meus clientes perdem o controle nesse momento crucial. Não posso me dar ao luxo de perder o controle, doutor. Tenho 2 filhos que dependem de mim. Olhei pela janela, observando as gotas de chuva deslizarem pelo vidro, formando pequenos rios efêmeros. Além disso, perder o controle seria dar a Gabriel o que ele espera. Seria confirmar a imagem da esposa histérica que ele certamente pintou para Renata. Meu celular vibrou. Uma mensagem de Gabriel. Ignorei. Vibrou novamente. E novamente, uma ligação desta vez. Desliguei o aparelho. Ele vai tentar negociar agora, explicou o Dr. Augusto, como se lesse meus pensamentos. É o padrão. Primeiro a negação, depois a raiva, em seguida a barganha. Está entrando na fase da barganha. Não há nada a negociar, respondi com firmeza. A casa é minha. Os documentos são claros. Sim, mas ele provavelmente vai tentar usar outros aspectos, os filhos, a empresa, a imagem pública de vocês. Pensei em Júlia e Mateus, esperando na casa de minha mãe. O que diria a eles? Como explicar que o pai que adoravam havia construído uma vida paralela, mentido, traído, roubado? Doutor, quais são nossos próximos passos legais? Ele estacionou o carro na frente da casa de Janaína, onde minha mãe e as crianças aguardavam. A chuva diminuíra para uma garoa fina. Já entramos com os pedidos de bloqueio das contas conjuntas e das transferências internacionais. Amanhã cedo, o oficial de justiça estará aqui para garantir que a ordem de desocupação seja cumprida. Quanto ao divórcio, tenho todos os documentos prontos para quando a senhora decidir prosseguir. E a empresa? É mais complexo. Precisamos de uma auditoria completa para determinar o valor real e a extensão do desvio de recursos. Mas, com as evidências que já temos, conseguiremos uma liminar, impedindo qualquer venda de ações ou movimentação patrimonial significativa. Agradeci ao advogado e desci do carro. Antes de entrar na casa, virei-me para a direção da praia. Mesmo na escuridão da noite chuvosa, podia distinguir o contorno da minha casa à distância. Minha casa, não nossa casa, não a casa dele, minha. Dentro, encontrei minha mãe na sala, tricotando. Seu refúgio nos momentos de ansiedade. Dona Vera, aos 65 anos, mantinha a mesma postura ereta e o olhar penetrante que intimidava alunos indisciplinados durante seus 40 anos como diretora escolar. Está feito? Perguntou sem rodeios. Está começando, respondi, pendurando meu casaco molhado. As crianças? Dormindo. Júlia resistiu até tarde, mas o cansaço venceu. Aquela menina é tão parecida com você na idade dela. Teimosa, observadora, forte. Sentei-me ao lado dela no sofá, permitindo-me finalmente um momento de vulnerabilidade.
Mamãe, fiz a coisa certa? Não estou sendo vingativa demais? Dona Vera pousou o tricô no colo e segurou minhas mãos. Suas mãos, antes firmes como carvalho, agora mostravam os sinais do tempo. Pele fina, veias salientes, pequenas manchas, mas o toque continuava transmitindo a mesma segurança da minha infância. Filha, vingança seria se você estivesse agindo por puro ressentimento, sem base na realidade. O que você está fazendo é justiça. Está recuperando o que é seu por direito, protegendo seus filhos, preservando o seu futuro. Não confunda justiça com vingança. Suas palavras ecoaram em minha mente enquanto tomava um banho quente e me preparava para dormir. Justiça, não vingança. Reparação, não retaliação. Repetia esses mantras para afastar a culpa que ameaçava surgir. Deitei-me na cama de hóspedes, ouvindo o som suave da chuva no telhado. Do quarto ao lado, vinha a respiração tranquila de meus filhos adormecidos. Antes de adormecer, liguei novamente o celular. 27 mensagens, 14 chamadas perdidas, todas de Gabriel. Abri a última mensagem. Precisamos conversar. As coisas não são como você pensa. Posso explicar tudo, por favor, pelos nossos filhos. Nossos filhos? Como ele ousava usar as crianças como escudo agora? Desliguei novamente o aparelho e fechei os olhos, determinada a não permitir que suas palavras manipuladoras penetrassem minha recém-descoberta fortaleza emocional. Na manhã seguinte, acordei antes do amanhecer. A tempestade havia passado, deixando o céu limpo e o ar com aquele cheiro peculiar de terra molhada. Saí para a varanda com uma xícara de café, observando o sol nascer sobre o oceano. Em poucas horas, o oficial de justiça chegaria. Em poucas horas, Gabriel, Renata e sua família seriam oficialmente despejados da minha propriedade. Não conseguiu dormir? Virei-me para encontrar minha mãe, também com uma xícara fumegante nas mãos. Dormi surpreendentemente bem, respondi. É como se um peso enorme tivesse sido removido dos meus ombros. Pela primeira vez em semanas, não acordei no meio da noite com aquela sensação de sufocamento. Sua avó ficaria orgulhosa, comentou ela, sentando-se na cadeira ao meu lado. Leonor sempre dizia que você tinha a força dela. Acho que foi por isso que deixou a casa diretamente para você no testamento, e não para mim. Por que nunca me contou sobre a casa, mamãe? Por que permitiu que Gabriel me enganasse por tantos anos? Dona Vera suspirou profundamente. Quando sua avó faleceu, você estava terminando o doutorado. Recém-casada, grávida de Júlia. Gabriel apareceu com aquela história de que a casa pertencia à família dele, mostrou documentos que pareciam legítimos. Desconfiei, claro, mas o testamento de sua avó estava em algum lugar entre os papéis do inventário que nunca foi totalmente concluído. Anos se passaram, a vida seguiu e acabei deixando aquela dúvida adormecer. E agora? Agora a verdade veio à tona, como sempre acontece. Mais cedo ou mais tarde, Camila, a verdade sempre encontra seu caminho. As crianças acordaram por volta das 8. Expliquei que passaríamos o dia na cidade, fazendo um passeio diferente. Não mencionei o despejo, não mencionei Gabriel. Aquela conversa difícil precisaria acontecer, mas não naquele momento. Às 9 em ponto, Dr. Augusto ligou. O oficial de justiça está a caminho, senhora Oliveira. Quer acompanhar o procedimento? Hesitei. Parte de mim queria testemunhar a saída de Gabriel, ver a expressão em seu rosto ao ser forçado a deixar a casa. Outra parte, talvez mais sábia, sabia que aquela cena poderia se transformar em algo desagradável, especialmente se ele estivesse desesperado. Não, doutor. Prefiro manter distância. Avise-me quando estiver concluído. Passei o dia levando as crianças a lugares que amavam em Ubatuba. O aquário, a sorveteria com os 50 sabores diferentes, o parque com vista para o mar. Em nenhum momento mencionei a situação com Gabriel, mas percebi os olhares desconfiados de Júlia, sua mente aguçada certamente conectando os pontos. Durante o almoço em um restaurante à beira-mar, meu celular tocou. Era Dr. Augusto. Senhora Oliveira, está feito. Seu marido e os outros ocupantes deixaram a propriedade conforme ordenado. Tivemos alguns momentos de tensão, mas a presença policial garantiu que tudo ocorresse sem incidentes maiores. Incidentes? Que tipo de incidentes?
Seu marido tentou levar alguns itens que claramente não lhe pertenciam. Obras de arte, equipamentos eletrônicos caros. A família da moça, especialmente o irmão, causou certa confusão, ameaçando processar. Nada que não esperássemos em situações como esta. A casa está segura agora? Sim. Trocamos todas as fechaduras conforme instruído. Também instalamos o sistema de segurança temporário que solicitou. A senhora pode retornar quando desejar. Ah, e deixei sobre a mesa da sala o inventário completo dos itens que foram removidos legalmente e os que tentaram levar indevidamente. Terminei a ligação com uma sensação mista de alívio e apreensão. A batalha legal estava ganha, pelo menos esta primeira etapa, mas sabia que Gabriel não desistiria facilmente. Homens como ele, acostumados a manipular e controlar, não aceitam derrotas. Meu celular vibrou com uma mensagem. Gabriel novamente. Isso não acabou, Camila. Você vai se arrepender de ter feito isso comigo. Há coisas que você não sabe, coisas que podem te destruir. Uma ameaça velada, típico dele quando acuado. Mostrei a mensagem ao Dr. Augusto quando nos encontramos mais tarde naquela tarde, na casa de Janaína. Guarde todas essas mensagens, instruiu ele. São evidências de assédio e podem ser úteis no processo de divórcio. Quanto às ameaças, não creio que ele tenha algo substancial contra a senhora. É apenas a reação esperada de alguém que perdeu o controle da situação. E agora, quais são nossos próximos passos? Sugiro que a senhora e as crianças voltem para São Paulo amanhã. Lá poderemos avançar com o processo de divórcio e a auditoria na empresa. Quanto à casa aqui, pode decidir o que fazer posteriormente. Vender, alugar ou manter para uso próprio. Concordei com o plano. Era hora de voltar à capital, retomar as aulas na universidade. Havia pedido licença médica nas últimas semanas. Restabelecer uma rotina para as crianças. A vida precisava continuar, mesmo que em novos termos. Naquela noite, após o jantar, Júlia me procurou no quarto. Sentou-se na beirada da cama, onde eu organizava algumas roupas, e com aquela seriedade que às vezes me assustava em uma criança de 12 anos, perguntou: Mãe, papai não vai mais morar conosco, vai? O momento que eu temia havia chegado. Como explicar uma traição, um divórcio, para uma criança que ainda acreditava no amor incondicional e na permanência das coisas? Júlia, seu pai e eu não estamos mais juntos como casal. Isso não significa que ele deixou de ser seu pai ou que ame você e seu irmão menos. Significa apenas que, como adultos, não conseguimos mais viver juntos harmoniosamente. É por causa daquela mulher que estava com ele na casa de praia. Eu a vi no Instagram dele uma vez, mas ele disse que era uma cliente da academia. Meu coração apertou. Então Júlia já sabia, ou pelo menos suspeitava há algum tempo. Como crianças percebem muito mais do que imaginamos. Sim, parcialmente por causa dela. Mas relacionamentos adultos são complicados, filha. Raramente terminam por um único motivo. Seu pai e eu tínhamos problemas que foram se acumulando ao longo dos anos. Vocês brigavam tanto assim? Nunca percebi. Algumas brigas acontecem em silêncio, Júlia. São desentendimentos que não envolvem gritos ou portas batendo, mas pequenas diferenças que vão se somando até formar um abismo entre duas pessoas. Ela ficou em silêncio por alguns momentos, processando a informação. Finalmente perguntou: Vamos morar onde? No apartamento em São Paulo? Por enquanto sim, mas estou pensando em vender o apartamento e comprar outro, em um bairro mais próximo da sua escola. Um lugar novo para um recomeço. E a casa de praia? A casa de praia é nossa agora, somente nossa. Podemos vir sempre que quisermos. Júlia assentiu, parecendo satisfeita com essa parte do arranjo, pelo menos. Posso contar para o Mateus ou você prefere falar com ele? Sorri, tocada pela maturidade de minha filha. Podemos contar juntas amanhã. Seu irmão vai precisar de nós duas para entender. Ela me abraçou subitamente, com força, como não fazia desde pequena. Vai ficar tudo bem, não vai, mãe? Vai, minha querida, prometo que vai. Na manhã seguinte, como planejado, arrumamos nossas malas e nos preparamos para voltar a São Paulo. Antes de partir, quis visitar a casa de praia, minha casa, para verificar seu estado após o despejo e planejar o que faria com ela. Dr. Augusto insistiu em me acompanhar. Por precaução, senhora Oliveira, nunca se sabe.
A casa parecia estranhamente vazia, mesmo com todos os móveis ainda no lugar. Talvez fosse a ausência das pequenas marcas de ocupação, livros abertos, copos usados, almofadas amassadas. Ou talvez fosse a energia diferente, agora que sabia que aquele espaço me pertencia legitimamente. Caminhei pelos cômodos lentamente, relembrando momentos vividos ali. Júlia aprendendo a andar na varanda, Mateus construindo castelos de areia que víamos da janela da sala, jantares com amigos, manhãs preguiçosas de domingo, tantas memórias impregnadas nas paredes, no chão, nos móveis. No escritório, encontrei o inventário mencionado por Doutor Augusto, uma lista meticulosa de itens levados por Gabriel e sua comitiva e outra de itens que tentaram levar indevidamente. Entre estes últimos, notei com surpresa, estavam joias de família que pertenciam à minha mãe e que eu guardava no cofre. Ele tentou levar as joias da minha avó, murmurei, incrédula. Conseguimos interceptar a tempo, assegurou o Dr. Augusto. Estão guardadas em lugar seguro. No quarto principal, abri o closet espaçoso. As roupas de Gabriel haviam sido removidas, deixando espaços vazios entre as minhas peças. No banheiro, apenas meus produtos de beleza permaneciam, organizados como eu nunca os deixava. Alguém, provavelmente o próprio Gabriel ou Renata, havia arrumado tudo meticulosamente antes de partir, como um último ato de desafio silencioso. Desci à cozinha e abri a geladeira, encontrando-a completamente vazia e limpa. Na despensa, porém, algumas prateleiras ainda continham mantimentos. Em um impulso, peguei uma garrafa de vinho tinto, um Malbec argentino que Gabriel adorava e guardava para ocasiões especiais. Uma taça, doutor? Ofereci, localizando 2 taças de cristal no armário. A senhora não deveria estar dirigindo de volta para São Paulo em breve? Uma única taça para celebrar esta pequena vitória. Minha mãe pode dirigir. Sentamo-nos na varanda, observando o mar calmo após a tempestade da noite anterior. O vinho tinha um sabor particularmente doce naquele momento, não apenas pela qualidade da bebida, mas pelo simbolismo de desfrutar algo que Gabriel valorizava tanto. O que a senhora pretende fazer com a casa? Perguntou o Dr. Augusto, apreciando sua taça. Observei o horizonte, onde o azul do céu se encontrava com o azul mais profundo do oceano. Ainda não decidi, mas tenho pensado em transformá-la em algo produtivo, algo que possa beneficiar outras pessoas além de mim e das crianças. Como uma pousada, talvez, ou um espaço para retiros educacionais, workshops, cursos de verão. Sou professora universitária, afinal. Tenho conexões no mundo acadêmico. Poderia ser um lugar onde o conhecimento e a beleza natural se encontram. Dr. Augusto sorriu, parecendo genuinamente impressionado. A senhora continua me surpreendendo, Camila. A maioria das pessoas, após uma traição dessa magnitude, ficaria paralisada pela dor ou consumida pelo desejo de vingança. A senhora está pensando em construir, em criar algo novo e positivo. Talvez seja a minha forma de vingança, respondi, observando o movimento hipnótico das ondas, transformar o cenário de tanta dor em um espaço de crescimento e aprendizado. Mostrar a Gabriel que não apenas sobrevivia ao que ele fez, mas florescia apesar disso. Ou talvez por causa disso. Terminamos nosso vinho em um silêncio contemplativo. A brisa marinha acariciava meu rosto, trazendo consigo o cheiro inconfundível de mar, areia e novas possibilidades. Antes de partir, lancei um último olhar à casa. Minha casa, as paredes brancas, as janelas amplas voltadas para o mar, o jardim que precisava de cuidados após semanas de negligência. Era como olhar para mim mesma, um pouco danificada pelas tempestades recentes, precisando de reparos aqui e ali, mas fundamentalmente sólida, firmemente ancorada em suas fundações, pronta para um novo capítulo. O retorno a São Paulo foi como emergir de um sonho turbulento para a realidade crua da metrópole. Os arranha-céus substituíram o horizonte marítimo, buzinas de carros tomaram o lugar do som das ondas, e o ritmo acelerado da cidade grande engoliu a cadência mais lenta de Ubatuba. Nosso apartamento em Pinheiros, que antes parecia acolhedor, agora tinha um ar estranho,
quase hostil, como se as paredes guardassem os segredos e mentiras que sustentaram meu casamento por 15 anos. Vamos ficar aqui mesmo, mãe? Perguntou Mateus na primeira noite, claramente desconfortável no ambiente que antes considerava seguro. Por enquanto, querido, respondi, ajudando-o a organizar seus brinquedos. Mas estou procurando um lugar novo para nós três. A ausência de Gabriel era simultaneamente um alívio e um desafio. Um alívio porque não precisava mais fingir que tudo estava bem, não precisava manter a fachada do casamento perfeito. Um desafio porque agora enfrentava sozinha todas as responsabilidades financeiras, emocionais, logísticas. As crianças sentiram o impacto da mudança de maneiras diferentes. Mateus, aos 8 anos, reagiu com perguntas diretas e frequentes sobre o paradeiro do pai. Júlia, mais reservada, mergulhou nos estudos e em livros, como se buscasse em mundos fictícios respostas que a realidade não oferecia. Uma semana após nosso retorno, Gabriel fez seu primeiro movimento, não diretamente contra mim, como eu esperava, mas através das crianças. Apareceu na porta da escola, na hora da saída, carregado de presentes e promessas. Ele disse que vai nos levar para a Disney nas férias de julho, relatou Mateus, empolgado, mostrando o novo videogame portátil que o pai havia lhe dado. Júlia, mais perspicaz, observou. Ele parecia diferente, mais magro, com olheiras, e falou mal de você, mãe. Disse que você estava sendo injusta, que não deixava ele explicar o lado dele. Respirei fundo, contendo a raiva que crescia dentro de mim. Gabriel estava usando a tática mais baixa, manipular as crianças contra mim. Precisava agir com cautela, sem transformar os pequenos em mensageiros ou peões nesse jogo doloroso. O que você respondeu, Júlia? Disse que não queria falar sobre isso, que era assunto de adultos. E ele ficou bravo. Falou que tenho idade suficiente para entender. Abracei minha filha, orgulhosa de sua maturidade. Você agiu corretamente. Esse é realmente um assunto entre seu pai e eu. E quanto a Disney, vamos ver o que acontece até julho. Seu pai está passando por um momento complicado e às vezes fazemos promessas que não podemos cumprir quando estamos assim. Na manhã seguinte, recebi a primeira intimação judicial. Gabriel havia contratado seu próprio advogado e contestava tudo. A propriedade da casa de praia, a divisão de bens, até mesmo a guarda das crianças, alegando que eu era emocionalmente instável e havia sequestrado nossos filhos ao levá-los para Ubatuba sem seu consentimento. Doutor, Augusto não pareceu surpreso quando lhe mostrei os documentos. Era esperado. Seu marido não aceitará perder sem lutar. Ex-marido, corrigi automaticamente. Tecnicamente ainda não, mas entendo o sentimento. Os dias seguintes foram um turbilhão de reuniões com advogados, contadores, auditores. A investigação sobre as finanças da empresa revelou um quadro ainda mais sombrio do que eu suspeitava. Gabriel havia desviado sistematicamente recursos por pelo menos 3 anos, construindo um patrimônio paralelo em contas offshore e investimentos no exterior. Parte desse dinheiro havia financiado a vida luxuosa que mantinha com Renata. Viagens internacionais, joias caras, um apartamento em Barcelona que eu desconhecia completamente. Ele poderia enfrentar acusações criminais por isso, explicou o Dr. Augusto em uma tarde chuvosa, enquanto analisávamos relatórios financeiros em seu escritório. Estelionato, apropriação indébita, evasão fiscal. Se quisermos seguir por esse caminho, temos elementos suficientes. Ponderei a informação, visualizando Gabriel algemado, humilhado publicamente, talvez até mesmo preso. Seria uma vingança completa. Mas então pensei em Júlia e Mateus, no impacto que isso teria em suas vidas. Qual seria a alternativa? Um acordo extrajudicial. Ele devolve o dinheiro desviado, abre mão de qualquer reivindicação sobre a casa de praia e outros bens que possam ser comprovadamente seus. E em troca, não apresentamos queixa criminal. Ele mantém sua liberdade e reputação profissional. Você recupera o que é seu por direito. E as crianças? Guarda compartilhada com residência fixa com a senhora. Ele teria direitos de visita regulares, pagaria pensão alimentícia condizente com o padrão de vida deles e participaria das decisões importantes sobre educação e saúde. Não respondi imediatamente.
Parte de mim queria ver Gabriel pagar por tudo. Pela traição, pelas mentiras, pelo roubo, pela manipulação das crianças. Outra parte, talvez mais sensata, sabia que uma guerra prolongada só causaria mais danos a todos nós. Vamos propor o acordo. Decidi finalmente. Mas com uma condição adicional. Quero que ele admita por escrito, num documento assinado, todas as mentiras e fraudes que cometeu. Não para tornar público, mas para minha satisfação pessoal. E para guardar, caso um dia precise provar às crianças a verdade completa. Dr. Augusto assentiu, satisfeito. Uma solução sábia e equilibrada. Prepararei os documentos. A resposta de Gabriel ao nosso ultimato veio 3 dias depois. Um não categórico. Ele não admitiria nada por escrito. Não devolveria dinheiro algum. Não abriria mão de seus direitos sobre a casa de praia. Seu advogado, um homem de reputação questionável, mas conexões poderosas, sugeriu que poderíamos resolver tudo isso de maneira simples, se eu concordasse com um divórcio em termos igualitários, como se nada tivesse acontecido. Ele está blefando, opinou o Dr. Augusto. Sabe que temos provas suficientes para incriminá-lo. Está apenas testando sua determinação. 2 semanas se passaram nesse impasse. Gabriel intensificou sua campanha com as crianças, levando-os a restaurantes caros, parques de diversão, comprando presentes excessivos. Simultaneamente, começou a faltar às reuniões na empresa, deixando problemas para eu resolver, como se esperasse que o negócio desmoronasse sem sua presença. Em uma sexta-feira particularmente difícil, recebi uma ligação da escola de Mateus. Ele havia se envolvido em uma briga com outro aluno que, aparentemente, fez comentários sobre a separação dos pais dele. Encontrei meu filho na enfermaria, com um olho roxo e o lábio cortado, mas um olhar desafiador que nunca havia visto antes. Ele disse que papai abandonou a gente porque você é chata, explicou Mateus no carro, a caminho de casa. Disse que o pai dele contou que todo mundo sabe que papai tem uma namorada nova e mais bonita. Meu coração se apertou. A fofoca já circulava entre os pais da escola e inevitavelmente chegava aos ouvidos das crianças. Mateus, não importa o que os outros digam, o que aconteceu entre seu pai e eu é complicado e crianças da sua idade não podem realmente entender. Mas uma coisa é certa, não tem nada a ver com você ser chato ou bonito ou qualquer outra coisa. São problemas de adultos. Então por que ele não mora mais com a gente? Por que ele está sempre com aquela mulher loira nas fotos? Percebi que não podia mais proteger Mateus com meias-verdades. Ele estava vendo fotos, provavelmente no Instagram de Gabriel ou Renata, e construindo sua própria narrativa a partir dos fragmentos de informação. Seu pai conheceu outra pessoa e decidiu que queria estar com ela em vez de comigo. Isso acontece com adultos às vezes. Não significa que ele não ame você e sua irmã. Significa apenas que nosso casamento acabou. A conversa com Mateus foi um ponto de virada. Percebi que enquanto tentava proteger as crianças da verdade dolorosa, Gabriel usava essa hesitação para moldar a narrativa a seu favor. Era a hora de uma abordagem diferente. Naquela mesma noite, enquanto as crianças dormiam, recebi uma ligação inesperada. Era Fernanda, a mãe de Renata. Senhora Oliveira? Espero não estar incomodando. Consegui seu número através de uma amiga em comum, Janaína. Fiquei surpresa. Não imaginava que Janaína tivesse qualquer conexão com a família da amante de meu marido. Não está incomodando? Em que posso ajudá-la? Na verdade, creio que posso ajudá-la. Há coisas sobre Gabriel que você precisa saber. Coisas que minha filha descobriu recentemente e que, bem, mudaram completamente o cenário. Marcamos um encontro para o dia seguinte, em uma cafeteria discreta no bairro de Moema. Cheguei cedo, escolhendo uma mesa nos fundos, longe de olhares curiosos. Fernanda apareceu pontualmente. Uma mulher elegante de cabelos grisalhos e postura digna, carregando uma pasta de documentos. Agradeço por me receber, começou ela, pedindo um café. Sei que deve me considerar uma inimiga, mas acredite, nunca aprovei o relacionamento de Renata com um homem casado. Fui enganada, assim como você. Como assim? Gabriel contou a todos nós que era divorciado há 2 anos, que você e ele mantinham apenas uma fachada social por causa das crianças e da empresa. Disse que você tinha concordado com esse arranjo, que tinha seus próprios interesses.
Senti o rosto queimar de indignação. E vocês acreditaram nessa história absurda? Minha filha acreditou. Eu sempre tive minhas dúvidas, mas Renata estava completamente apaixonada. Via apenas o que queria ver. Ela suspirou profundamente. Depois do incidente na casa de praia, quando você apareceu e revelou tudo, começamos a questionar outras histórias que Gabriel havia contado. Fernanda abriu a pasta e tirou vários documentos. Extratos bancários, contratos, registros de propriedades. Renata encontrou isso no notebook dele na semana passada. São registros de outras mulheres, outros relacionamentos que ele manteve nos últimos anos. Você não foi a única traída, senhora Oliveira. Minha filha era apenas a mais recente em uma longa lista. Examinei os documentos atordoada. Havia registros de transferências bancárias para pelo menos 3 mulheres diferentes nos últimos 5 anos. Contratos de aluguel para apartamentos em diferentes cidades. Reservas de hotéis, compras de joias, mensagens salvas. Por que está me mostrando isso? Fernanda segurou minhas mãos sobre a mesa, seus olhos marejados. Porque Gabriel ameaçou minha filha quando ela o confrontou. Disse que a destruiria se ela contasse a alguém sobre esses documentos. E porque acredito que você, como mulher e mãe, merece saber com que tipo de homem estava casada. Não se trata apenas de uma traição, senhora Oliveira. Trata-se de um padrão de comportamento predatório. Saí daquele café com a pasta de documentos e uma nova aliada improvável. Fernanda e eu trocamos contatos, prometendo manter comunicação. Renata havia terminado com Gabriel após descobrir os outros casos. E agora ele estava sozinho, sem esposa, sem amante, apenas com sua teia de mentiras que começava a desmoronar. Os documentos fornecidos por Fernanda foram o elemento final que precisávamos. Dr. Augusto organizou uma reunião com Gabriel e seu advogado no dia seguinte, em terreno neutro, uma sala de conferências no escritório de um mediador respeitado. Gabriel apareceu com seu habitual ar de confiança, vestindo um terno impecável e exibindo um sorriso que antes me parecia charmoso, mas que agora reconhecia como puramente predatório. Seu advogado, um homem de meia idade com expressão arrogante, trazia uma pasta semelhante à minha, provavelmente cheia de contra-ofertas e ameaças veladas. Vamos acabar logo com isso, começou Gabriel, relaxado em sua cadeira. Proponho o seguinte: vendemos a casa de praia e dividimos igualmente o valor. Quanto à empresa, mantenho minha posição de CEO. Você fica com suas ações atuais. As crianças ficam principalmente comigo, já que você está claramente instável emocionalmente. Generosamente, permitirei visitas aos finais de semana alternados. Dr. Augusto e eu trocamos um olhar. A audácia de Gabriel era quase cômica. Temos uma contraproposta, respondi calmamente, abrindo minha pasta. Você assina uma confissão detalhando todas as suas fraudes financeiras, devolve integralmente o dinheiro desviado da empresa, abre mão de qualquer reivindicação sobre a casa de praia e outros bens que me pertencem legitimamente. Em troca, não apresentaremos queixa criminal pelos crimes financeiros que cometeu nos últimos anos. O advogado de Gabriel riu. Que crimes? Vocês não têm provas de crime algum. Deslizei sobre a mesa os documentos fornecidos por Fernanda, junto com os relatórios da auditoria na empresa. Temos isso, e mais. Depoimentos de 3 outras mulheres com quem seu cliente manteve relacionamentos simultâneos nos últimos anos. Todas enganadas com a mesma história do casamento de fachada. 2 delas receberam apartamentos comprados com dinheiro desviado da nossa empresa. O rosto de Gabriel empalideceu visivelmente. Seu advogado, percebendo a mudança na atmosfera, pegou os documentos e começou a examiná-los com crescente preocupação. Isso é fabricação, balbuciou Gabriel. Fotomontagem, documentos falsos. A fonte desses documentos vai surpreendê-lo, continuei, mantendo a voz firme apesar do coração acelerado. Sua ex-namorada, Renata, ou melhor, a mãe dela, Fernanda. Parece que você subestimou a solidariedade feminina, Gabriel. O advogado dele pediu uma pausa para consultar o cliente em particular. Quando retornaram 15 minutos depois, o ar de arrogância havia evaporado completamente. No lugar, havia uma expressão que nunca vi no rosto de Gabriel antes. Medo genuíno. Meu cliente está disposto a reconsiderar sua posição.
declarou o advogado visivelmente desconfortável. Entretanto, tem algumas preocupações sobre os termos da sua proposta, especialmente quanto à confissão por escrito. A confissão não será tornada pública, a menos que ele descumpra algum outro termo do acordo, esclareceu o Dr. Augusto. É apenas uma garantia. Depois de mais uma hora de negociações, chegamos a um acordo que atendia substancialmente às minhas exigências. Gabriel assinaria a confissão, devolveria o dinheiro desviado em parcelas mensais ao longo de 2 anos, abriria mão de qualquer reivindicação sobre a casa de praia e concordaria com a guarda compartilhada das crianças, com residência fixa comigo. Em troca, não apresentaríamos queixa criminal. Quando finalizamos os termos, Gabriel pediu para falar comigo a sós. Hesitei, mas concordei. Era hora de encerrar esse capítulo de frente. Você ganhou, Camila, disse ele quando ficamos a sós, sua voz uma mistura de raiva e respeito relutante. Nunca imaginei que fosse capaz de algo assim. Sempre te subestimei. Esse foi seu erro. Me ver como algo menor, algo que podia ser manipulado e controlado. Nunca me viu realmente. E as crianças? O que vai dizer a elas sobre mim? A verdade, Gabriel, não toda de uma vez, nem de maneira cruel, mas nunca mentirei para proteger você. Eles merecem honestidade. Ele assentiu, derrotado. Posso pelo menos me despedir adequadamente do apartamento? Buscar alguns itens pessoais que ficaram para trás? Já providenciei para que suas coisas sejam embaladas e entregues no endereço que indicar. Não há necessidade de prolongar isso. Saí daquela sala sentindo um misto de exaustão e alívio. A batalha estava terminada. Pelo menos a parte mais difícil. Agora começava a reconstrução. Da minha vida, da minha confiança, do futuro das crianças. Nos meses seguintes, muita coisa mudou. Vendemos o apartamento em Pinheiros e comprei um lugar menor, mais aconchegante, em um bairro tranquilo próximo à escola das crianças. A empresa passou por uma reestruturação, com novos sócios e uma governança mais transparente. A casa de praia, após algumas reformas, começou sua transformação em um centro educacional, oferecendo workshops de verão para jovens interessados em ciências e artes. Gabriel cumpriu sua parte no acordo, provavelmente mais por medo das consequências legais do que por algum despertar moral. As crianças o viam regularmente, em um arranjo supervisionado inicialmente por uma terapeuta familiar. Com o tempo, Júlia e Mateus desenvolveram uma relação mais honesta com o pai, não idealizando-o mais, mas também não o demonizando. Quanto a mim, redescobri aspectos de minha identidade que haviam sido ofuscados durante o casamento. Voltei a pintar, um hobby abandonado quando as demandas de esposa, mãe e professora pareciam consumir todo o meu tempo. Retomei projetos acadêmicos adiados, publicando artigos e participando de conferências. Fiz novas amizades e fortaleci antigas. Em uma tarde de outono, 6 meses após a separação, estava na varanda da casa de praia, agora oficialmente denominada Centro Educacional Leonor, em homenagem à minha avó, observando o pôr do sol sobre o mar. Júlia e Mateus brincavam na areia com Thor, o cachorro de Janaína que havíamos adotado parcialmente, já que minha amiga passava longos períodos viajando a trabalho. Minha mãe se juntou a mim, trazendo 2 xícaras de chá. No que está pensando, filha? Parece longe. Estou pensando em como a vida é imprevisível. Há 1 ano, eu tinha certeza do meu caminho. Um casamento estável, uma carreira estabelecida, um futuro planejado. E então, em questão de horas, tudo desmoronou, para ser reconstruído de uma forma melhor, completou ela sorrindo. Olhe para você agora, mais forte, mais independente, mais verdadeira consigo mesma. Olhe para as crianças, mais resilientes, mais conscientes, mais preparadas para a vida real com suas imperfeições. Observei Júlia, agora com 13 anos, ensinando Mateus a usar uma pequena rede para capturar e depois soltar caranguejos. Minha filha havia desenvolvido um interesse em biologia marinha, inspirada pelos cientistas que visitavam o centro educacional. Mateus, sempre criativo, documentava suas descobertas em um diário de explorador que mantinha religiosamente. Sabe o que mais me surpreende, mãe? Não sinto mais raiva, nem de Gabriel, nem de Renata, nem mesmo de mim mesma por não ter percebido antes.
Sinto uma espécie de gratidão. Se nada disso tivesse acontecido, eu continuaria naquela vida de aparências, acreditando em mentiras, construindo sobre a areia. Dona Vera segurou minha mão, seus olhos sábios fixos no horizonte, onde o sol derramava tons dourados sobre as águas. É assim que sabemos que realmente superamos algo, Camila. Quando podemos olhar para trás sem dor, apenas com aprendizado. Um pequeno barco passava ao longe, suas velas brancas recortadas contra o céu alaranjado. Em poucos meses, o centro educacional receberia seu primeiro grupo de estudantes para um programa de verão. Em algumas semanas, começaria a lecionar em uma universidade diferente, com novas oportunidades de pesquisa. Em alguns dias, teria um jantar com um colega professor que vinha demonstrando interesse além do profissional. Meu primeiro encontro desde a separação. A vida seguia, não como eu havia planejado, mas talvez de uma forma mais autêntica, mais alinhada com quem eu realmente era. A traição de Gabriel, que parecia o fim do mundo naquela noite chuvosa, havia se transformado no início de algo inesperadamente valioso, minha verdadeira jornada, em meus próprios termos. 6 meses se passaram desde aquele dia fatídico em que dirigi 8 horas com meus filhos para nossa casa de praia e encontrei Gabriel com sua amante e a família dela. Hoje, sentada na varanda do que agora chamo de Centro Educacional Leonor, olhando para o mesmo mar que testemunhou tantas lágrimas e depois tantas vitórias, percebo o quanto essa jornada transformou cada parte de mim. No início, confesso que fui consumida por uma dor que parecia não ter fim. A traição de Gabriel não foi apenas emocional, foi calculada, meticulosa, construída sobre anos de mentiras e manipulação financeira. Ele não apenas levou outra mulher para nossa casa, mas tentou me apagar gradualmente de minha própria vida, substituindo-me por Renata, enquanto desviava dinheiro da empresa que construímos juntos. Poderia ter reagido com explosões de raiva, escândalos públicos, ou mesmo desistindo e aceitando migalhas de um acordo injusto. Muitos esperariam isso de mim, a professora universitária de temperamento calmo, a esposa dedicada, a mãe que sempre colocou os filhos em primeiro lugar. Gabriel certamente contava com minha passividade, com minha tendência de evitar conflitos. Mas algo despertou dentro de mim naqueles primeiros dias após a descoberta. Uma força que eu mesma desconhecia, uma determinação fria e calculista que me permitiu planejar cada passo de minha resposta. Primeiro, a observação silenciosa. Depois, as pequenas interferências que transformaram a casa em um ambiente inquietante para os amantes. Finalmente, o confronto definitivo, respaldado por evidências, documentos e aliados inesperados como Fernanda, a mãe de Renata. Meus filhos, Júlia e Mateus, foram minha maior preocupação e minha maior força. Por eles, mantive a compostura quando queria desmoronar. Por eles, busquei justiça em vez de vingança pura e simples. Por eles, transformei a dor em combustível para reconstruir não apenas nossa situação material, mas também nossa integridade emocional como família. A casa de praia que Gabriel tentou me roubar, que descobri ser herança da minha avó Leonor, agora tem um propósito maior como centro educacional. O dinheiro desviado por ele ao longo dos anos está sendo gradualmente devolvido, permitindo que eu e as crianças reconstruamos nossas vidas em novos termos. A empresa passou por uma reestruturação, com uma gestão mais transparente e ética. Gabriel perdeu tudo, não apenas a esposa e os filhos, mas também a amante, quando Renata descobriu que era apenas mais uma em uma longa lista de mulheres enganadas. Perdeu sua reputação profissional, sua posição de poder, o respeito dos filhos. Manteve apenas sua liberdade, graças ao acordo que ofereci para evitar que as crianças passassem pelo trauma de ver o pai enfrentando um processo criminal. O que aprendi nessa jornada? Que nossa força não se revela nos momentos de conforto, mas nas crises mais profundas. Que a verdade, por mais dolorosa que seja, sempre encontra um caminho para emergir. Que podemos transformar a pior traição em uma oportunidade de renascimento. E que, às vezes, o melhor tipo de vingança não é causar sofrimento a quem nos feriu, mas construir uma vida tão plena e autêntica
que a perda de nossa presença se torne o maior castigo para o traidor. Hoje, quando olho para Júlia, agora com 13 anos, desenvolvendo sua paixão pela biologia marinha, e para Mateus, com seus 9 anos e seu inseparável diário de explorador, sinto uma gratidão inesperada por toda essa experiência. Se nada disso tivesse acontecido, continuaríamos vivendo na ilusão, construindo sobre areia movediça, acreditando em um amor que existia apenas em minha imaginação. E sabe o que mais me surpreende? Não sinto mais raiva. A dor que antes me consumia transformou-se em uma espécie de sabedoria tranquila. Entendi que a traição de Gabriel diz muito mais sobre ele do que sobre mim, que seu comportamento predatório, descoberto depois através dos documentos que mostravam outras mulheres enganadas ao longo dos anos, era parte de um padrão muito anterior à nossa união. Percebi também que havia negligenciado partes importantes de mim mesma durante o casamento. Voltei a pintar, retomei projetos acadêmicos, desenvolvi novas amizades e fortaleci antigas conexões. Redescobri Camila, não apenas como esposa ou mãe, mas como mulher completa, com desejos, sonhos e potencial próprios. É essa mensagem que quero deixar para todos que acompanharam minha história até aqui. A traição dói sim. Pode parecer o fim do mundo quando descoberta, mas também pode ser o começo de algo inesperadamente valioso, o catalisador para uma vida mais autêntica, mais alinhada com quem realmente somos. Se você está passando por algo semelhante agora, saiba que há luz depois da tempestade. Não permita que a dor o paralise ou o transforme em uma versão amarga de si mesmo. Use-a como combustível para crescer, para se redescobrir, para construir algo novo e melhor sobre os escombros do que foi destruído. E se você nunca passou por uma traição dessa magnitude, ainda assim pode aprender com minha jornada. Aprenda ao Beisdou a valorizar a verdade acima das aparências, a confiar em sua intuição quando algo parece errado, a construir relacionamentos baseados em transparência e respeito mútuo, não em manipulação e controle. Minha história não é única. Muitas pessoas enfrentam traições, mentiras e recomeços dolorosos todos os dias. O que torna cada jornada especial é como escolhemos reagir, como transformamos a dor em força, como reconstruímos não apenas nossas circunstâncias externas, mas nossa paz interior. Gostaria sinceramente de agradecer a cada um de vocês que me acompanhou até aqui, que sentiu junto comigo cada momento dessa montanha-russa emocional. Esse relato não foi fácil de compartilhar, reviver cada detalhe, cada descoberta, cada confronto, mas senti que precisava dividir minha experiência para talvez ajudar outras pessoas em situações semelhantes. Se minha história tocou você de alguma forma, peço que se inscreva aqui no canal Vingança do Dia para acompanhar outros relatos de superação e transformação. São histórias reais de pessoas que, como eu, enfrentaram traições e desafios aparentemente insuperáveis, mas encontraram força para recomeçar. Deixe também seu comentário contando o que achou da minha história, o que você faria no meu lugar, ou mesmo compartilhando brevemente sua própria experiência. Seus comentários me ajudam a sentir que não estou sozinha nessa jornada e que meu relato teve algum propósito maior. O like no vídeo pode parecer um gesto pequeno, mas significa muito para mim e para o canal. Mostra que você valoriza esse tipo de conteúdo sincero, sem filtros, que expõe tanto as fragilidades quanto as fortalezas humanas. E se puder, considere contribuir com o Valeu Demais, uma forma de doação que ajuda a cobrir os custos de produção e permite que o canal continue trazendo histórias como a minha diariamente. Sei que todos passamos por dificuldades financeiras, mas qualquer valor faz diferença para mantermos esse espaço de compartilhamento e apoio mútuo. Preparar esses vídeos, revisitar memórias dolorosas, expor vulnerabilidades publicamente, tudo isso exige muito trabalho emocional e prático. Sua contribuição permite que mais pessoas possam compartilhar suas histórias e, quem sabe, encontrar na dor alheia o conforto de saber que não estão sozinhas em suas lutas. Finalmente, lembre-se, nossa história não é definida pelos golpes que recebemos, mas por como reagimos a eles.
A traição que sofri poderia ter me destruído, mas escolhi transformá-la em um novo começo. Você também pode fazer essa escolha, independentemente dos desafios que esteja enfrentando. Obrigada por ouvir meu relato até o fim. Nos encontramos em uma próxima história aqui no Vingança do Dia, onde continuaremos compartilhando experiências que mostram o incrível poder de resiliência do espírito humano. Não se esqueça, inscreva-se, comente, deixe seu like e, se puder, apoie o canal. Sua presença aqui significa mais do que imagina.